Boa tarde, senhor presidente. Quero Boa saudar a população fluminense que nos assiste pela TV Alerj, com uma audiência cada vez mais crescente, também pelas nossas redes. Quero saudar aqui hoje as falas dos companheiros deputado Luiz Paulo, falando da grave situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, e também da nossa querida companheira deputada delegada Marta Rocha. A minha fala também vai muito na linha da fala de Vossas Excelências, claro que com conteúdo diferente, mas caminhando muito na questão orçamentária e nas prioridades que não são as questões estruturais, como bem disse aqui o deputado Luiz Paulo que me antecedeu. Questões estruturais importantes que vão colocando o Estado do Rio de Janeiro cada vez mais numa situação delicada e dramática, já, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, mas eu faço questão de repetir, no processo em que os economistas, e a gente tem uma economista muito competente no nosso mandato, na nossa comissão de trabalho, e falando-se já em recessão. Então, nós precisamos trazer para essa casa discussões que sejam que tenham mais conteúdo e que sejam mais producentes, que saiam do lugar comum, das picuinhas, dos debates insuficientes, das questões que não são prerrogativas desta casa, para que a gente possa discutir a recuperação de fato do Estado do Rio de Janeiro, a despeito dos egos e das vaidades. Quero também agradecer ao presidente dessa casa, deputado André Siciliano, e ao deputado Márcio Pacheco, que me atenderam na sexta-feira, fazendo uma articulação com o governador Wilson Witzel, com quem pude falar na tarde de sexta-feira. Quero consternadamente aqui abraçar à distância a família do Gabriel Pereira Alves, morto na sexta-feira, ali nas imediações do Morro do Borel, onde nasci, me criei, onde construí organicamente a minha militância, que transcendeu aquela favela, e onde pude estar na sexta-feira. Gabriel Pereira Alves, morto ali por um tiro de fuzil no peito. E quero ressaltar que nas declarações que demos em todo momento, também quero fazer menção da Tenente Coronel Priscila, com quem estivemos ali durante quase 6 horas, na tentativa de conversar com a comunidade, com a população indignada pela morte daquele jovem estudante, já um promissor atleta do futsal, que viria a nos trazer muitas alegrias nesse contexto tão duro de morte dos nossos jovens negros periféricos, que têm 4 vezes mais possibilidades de morrer do que um jovem branco e 11 vezes mais possibilidade de serem mortos por arma de fogo. Gabriel, que tinha sonhos, tinha desejos, perdeu a possibilidade de ser mais uma força nesse país. A gente vem a essa tribuna para dizer que o investimento no confronto traz para ambos os lados, né? A produção do descarte de vidas importantes, jovens. São jovens negros que morrem fardados, são jovens negros que morrem no varejo da droga, e são jovens negros que morrem vítimas desse processo violento, que não prioriza de fato uma segurança pública, que, assim como disse a deputada Marta Rocha, seja construída coletivamente, para que se pense qual segurança pública nós queremos, qual segurança pública as próprias forças de segurança querem. Nós não podemos continuar aceitando, enquanto fiscalizadores do poder executivo, uma política que descarta vidas e que não prioriza, por exemplo, setores importantes da sociedade, como a saúde e a educação. Esse discurso violento, discurso genocida, o aumento da militarização da vida, vem produzir uma legitimação e uma autorização que traz uma atuação cada vez mais violenta das forças policiais. Veja, o aumento dos casos de violência
gera perdas terríveis para o estado do Rio de Janeiro. A gente perde em produtividade econômica, a gente perde no crescimento, a gente perde forças de trabalho, a gente perde perspectiva de futuro. Veja, o Brasil perde cerca de R$550 mil para cada assassinato de jovens entre 13 e 25 anos. Ou seja, em dados de 2015, a criminalidade custou, aliás, 4,38% do PIB brasileiro. Foi uma perda de 450 bilhões de reais de 96 a 2015. Veja, o Brasil perdeu de 1996 a 2015 450 bilhões de reais que poderiam ter sido investidos em inteligência, poderiam ter sido investidos numa segurança pública que priorize a vida, a investigação, a inteligência, não para matar mais, mas para que se preserve vidas, para que se tenha uma cidade segura, para que haja investimento, por exemplo, na criação de empregos, para que se tenha investimento nesse estado, que tem, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, uma tradição no serviço, na prestação de serviço e no turismo. Nos primeiros 100 dias de governo Witzel, foram gastos 2,3 bilhões de reais em ações de segurança pública. Veja, 2,3 bilhões de reais. E o resultado é uma política desastrosa na área de segurança pública, um aumento considerável no descarte de vidas inocentes. Vamos continuar contando mortos em todos os lados. Vamos continuar vendo sangue negro, jovem, periférico e favelado continuando a ser derramado, seja dos que usam farda, seja dos que estão no varejo da droga. A produção cotidiana dessas mortes só nos traz a certeza de que não há, de fato, um programa, um projeto de segurança pública para a população fluminense. Há um projeto genocida, há um projeto higienista, há um projeto que prioriza, hierarquiza, classifica e categoriza parte da população desse estado. E nós sabemos que produz perdas irreparáveis que vão incidir diretamente na questão econômica do estado. Ou nós nos debruçamos, cobramos do executivo desse estado que haja de fato uma ação para as questões estruturais, que não haja ações midiáticas, discursos descabidos, que vão produzindo esse cenário dramático de isolação, desalento, famílias enlutadas, perdas irreparáveis, adoecimento sistemático, sofrimento social contínuo e ascendente, e as questões mais estruturais, como o aumento da população desempregada no estado, que não diminui a despeito da população brasileira. O desemprego no Brasil, em alguma medida, vem diminuindo, mas no estado do Rio de Janeiro, ele se mantém e se agrava. Com mais de 2,5% da população fluminense na extrema pobreza, ações estruturais são prementes e necessárias. O Estado vem gastando mais com a promoção de uma política genocida, com ferramentas de militarização, e o deputado Luiz Paulo disse aqui, e eu me lembrava do que foi a gestão danosa e criminosa de Sérgio Cabral, em relação às unidades de polícia pacificadora, e nós estamos vendo o resultado do que foi. Enquanto não se houver, de fato, um programa
de recuperação para o Estado do Rio de Janeiro, de uma segurança pública que seja construída com a sociedade, com as polícias. De fato, a gente vai continuar vendo em curso essa política genocida, higienista, um avanço das ferramentas de militarização da vida, de precarização cada vez maior dos profissionais de segurança pública, principalmente os da polícia judiciária, e as consequências serão as mais danosas num Estado que não se prioriza a vida, mas se prioriza a morte. Muito obrigada, senhor presidente.